Dependência ou morte. Dependência ou Mínima FM. 3 anos enfrentando a ventania. No ar, Game RS. Começando mais um Game RS aqui na Mínima. Tô com o Lucas Molina, tudo bem, Lucas? Tudo bem. Nessa semana a gente vai inovar um pouco aqui, trazer um debate para vocês, né? Seguindo a questão, né? Precisa de faculdades de jogos digitais para desenvolver um jogo? Então, para formar nosso campo de batalha, aqui a gente convidou o Fernando Marçom, é isso, né? Tranquilo. Coordenador da graduação de jogos digitais da Unicinos, para vir debater com a gente aqui, né? Lembrando que você pode entrar em contato com nós lá pelo Facebook, né? facebook.com/programa Game RS. Pode mandar sua opinião aí sobre o tema. E também escutar nossos programas anteriores no YouTube, youtube.com/GameRS Mínima. Na trilha, né? A Lucas fez a trilha dessa semana. Sim. E ela está em consonância com o momento político aí, né, Lucas? Uma trilha em homenagem às eleições. A gente vai ter a trilha do jogo Trópico, que é um jogo muito político. No jogo tu é um ditador caribenho, assim. É um simulador de Fidel Castro, basicamente. Tu tem que assassinar teus oponentes, prender, ou ser um bom governante e dar o que o povo precisa e ganhar as eleições. Então o jogo entra bem nessa questão política que a gente está vivendo agora. E a trilha é muito boa, tem uma trilha latina, assim, com salsa. É um tipo de música que eu não gosto muito, assim, mas que no jogo funciona muito bem. A trilha é muito boa. Então vai ser bem interessante. Então acho que a gente já pode ouvir, né, direto as 2 primeiras músicas da trilha, então. Acabamos de ouvir a trilha do Trópico, né? O Uepa Uepa, do Daniel Indart. E agora a gente vai direto para as notícias. Uma coisa interessante e bizarra também, né? Tipo, Tetris vai virar filme. Alguém consegue imaginar um filme do Tetris, assim? Né? Divertido, né? Ele está em produção para os cinemas, né? Produção do mesmo estúdio do pessoal que fez o filme do Mortal Kombat. E vai contar com elementos de ficção científica na história, parece.
todo mundo sabe que o que é Tetris, né? Uma das marcas mais queridas do mundo dos games, né? Surgiu lá em 1984, na Rússia, né? Na Rússia não, foi um criador russo. Mas o filme, eles vão misturar elementos de ficção científica, não tem história, nada explicado ainda, nem os artistas. Mas eu acho uma coisa que não vai dar muito certo, né? Tipo, filmes de games normalmente já não dá muito certo. Ainda que pela tosqueira talvez chame atenção, sei lá, Street Fighter, não sei se vocês lembram disso. Enfim. Kabum é eliminado no Mundial de League of Legends, né? O time brasileiro perdeu, né? Perdeu acho que a maioria dos jogos, mas venceu o último, né? O time europeu, que era um dos favoritos até, campeão europeu. Mas acabou deixando a casa lá na Europa, onde acontecia o campeonato mesmo. A gente até pensou em trazer um deles, né, que morava aqui em Porto Alegre. Né, agora que eles perderam, de repente dá pra... Você não conhece nenhum deles? Não, né? esse ainda não. Esse ainda não. Tá certo. Mas, né, é importante dizer, porque foi a primeira equipe brasileira a conseguir vaga no Mundial do Game Kabum, né, do jogo League of Legends, e é uma coisa interessante também porque está crescendo, né, os torneios de jogos e tal. Na GDC 2010 eu fui assistir o primeiro torneio, foi fantástico, assim, realmente era uma coisa muito impressionante. Pois é, acho que eu vi alguém falando que tem gente que usa drogas até, né, pra jogar. Tipo, drogas não, mas remédios pra melhorar a concentração antes de começar a jogar. Tipo, até nos jogos de games tem que começar a ter testes de drogas. E o Xbox One é o primeiro videogame a ser lançado na China em 14 anos. Né? O Xbox One foi lançado na segunda-feira passada, dia 29, lá na China. O console da Microsoft... sim, a China teve um embargo, né, comercial, proibindo a entrada de consoles domésticos no mercado local, né? E, segundo a Microsoft, 4 mil lojas de 37 cidades chinesas contam com videogame agora. O governo da China aprovou a entrada de 5 milhões de unidades do Xbox One no país e não se sabe quantos consoles foram vendidos até o momento. Com o lançamento na China, o Xbox One está disponível somente em 41 países, incluindo o Brasil. Né, o Microsoft tem uma parque, tem, né, produção de Xbox aqui, né? Sim. Acho que a Sony também agora. A Sony, pois é, a ideia na verdade é trazer, mas ainda não tem o... A Nintendo que abandonou de vez, sim, né? Exatamente. Faz tempo já. Me lembro da época da Gradiente, né? Bons tempos. Tu tem mais algumas coisas aí? Bom, a única coisa que eu queria falar é que foi lançado recentemente mais um trailer do Civilization Beyond Earth, que é uma continuação da série, o Sid Meier's Civilization, que é uma série que eu gosto muito, e aí eles estão fazendo... É um sucessor do Alpha Centauri, que foi o primeiro jogo do Sid Meier, que foi sobre isso, assim, um Civilization no espaço, basicamente. Os humanos vão colonizar um outro planeta, que é o que acontece no fim do jogo do Civilization, dependendo da vitória do jogador, a vitória espacial. Vai colonizar o Alpha Centauri sempre, daí tem essa certa ligação entre os jogos. E o jogo parece que está muito bem, esse Beyond Earth. Tem várias questões interessantes que ele traz, assim, até sobre quando realmente a humanidade for colonizar outros planetas, né? Se a gente chegar lá, ele traz umas questões relevantes, assim, né? Como é que as pessoas vão interagir com esse planeta. E principalmente ele traz 3 possibilidades, assim. A primeira é se integrar ao planeta, modificar a raça humana até através de mutações genéticas para nós virarmos alienígenas, assim, fazer parte do planeta, se adaptar. Outra possibilidade é permanecer como humanos, exatamente como nós somos, e modificar o planeta, daí adaptar o planeta a nós, ao invés de nos adaptarmos ao planeta. E a outra possibilidade é uma possibilidade tecnológica de transformar os humanos em ciborgues. E daí ele traz essas 3 possibilidades, assim, que eu acho que são até possibilidades mais reais, porque a gente pode enfrentar no futuro. Isso é uma contribuição legal, assim, né, dos jogos, começando a questionar a parte ética, né, acho que é uma das coisas que realmente tem um potencial legal, assim, para discussão. Fora isso, uma única coisa é que... Vontade. Vão ser lançadas mais 100 cartas pro Hearthstone, que é um jogo de cartas da Blizzard no universo do Warcraft, que eu tenho
Eu tenho jogado bastante, apesar de, desde o último patch, eu não joguei muito porque pioraram umas cartas minhas do meu deck, daí eu fiquei sem vontade de jogar assim, porque meu deck era baseado em uma estratégia de uma carta que era muito boa, e aí eles consertaram, eles arrumaram, e aí agora, se eu for jogar, não consigo mais ganhar, daí eu... Balanceamento nem sempre é bom, né? Balanceamento contra a gente não é legal. Aí eu parei de jogar um pouco, mas eu assisto bastantes campeonatos, tem muitos campeonatos, até no Twitch, estão acontecendo. Então, essas cartas eu acho que vão dar uma vida maior pro jogo. É um jogo que vai ter muitas cartas ainda, é um jogo que está fazendo muito sucesso. Sim. E funciona muito bem. Minha única crítica seria que ele é muito aleatório, tem umas coisas de aleatoriedade muito grande, então eu espero que eles consertem com essas cartas novas, é isso. Sim. Tu costuma jogar também esse jogo? Sim, eu jogava também. Quando saiu, joguei bastante, mas eu concordo, acho que tem talvez seja essa questão ainda da Blizzard estar se acostumando ainda com o processo do card game. Acho que tem tem uma expertise que tu precisa ter para ter um bom jogo também, né? Então acho que isso ainda estão caminhando nesse sentido, né? Sim. Tá certo, então. E vamos voltar para a trilha. Agora vai correr tudo bem, eu acho. Vamos ouvir En Brazos de mi Tierra e La Gata Louca, da trilha do Trópico. Escuta aí. A la orilla del mar, amor, que baña el litoral.
mucho cariño. Voy a llamar la brujarita de los demonios. Yo quisiera dormir más tarde, la gata no me dará la paz. A mi gata le da chango, su lucha es loca, no me molestes más. Gatica, qué rica. Gatica, mira. Me tiene loco. ¡Qué barbaridad! Si tú no te pones pa' las cosas, gata loca, baila. Ella no me hace caso, ella es una mentirosa. Gata, wow. Como hay locas, Ave María. Negra, ponte pa' la cosa. Gata, loca, baila. Camina, 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 camina y ven para que la cosa aquí está sabrosa. Gata, loca, baila. Ya me lo digo, melón, corazón de león. Que te quita, quítate. Que te da araña, me haces todo. Acabamos de escutar a trilha do Trópico, esse jogo político, né? São ditadores e presidentes. Apesar do jogo ser político, tem uma trilha muito engraçada. Assim. Sim, sim. Caribenha totalmente, né? Então vamos entrar no nosso debate direto aqui, na nossa discussão da semana sobre faculdade de jogos, né? 2 pontos, necessário ou não para fazer jogos. Como a gente falou anteriormente, está com o Fernando aqui, né? Coordenador da Faculdade de Jogos Digitais da Unicinos. E o Lucas, que vai ser meio que o contraponto aqui do Fernando, né? Eu vou ficar no meio aqui deles. Mas, então vamos começar. A gente tem cerca de 40 cursos superiores, né, de jogos no Brasil, assim, fora cursos técnicos e tudo mais, etc. É um mercado que cresce rapidamente no país também, né?
Por que serve assim, uma faculdade de games, exatamente, Fernando? Bom, assim, acho que uma das questões que a gente tem que pensar é de onde vem a área de jogos, né? Que a área de jogos evolui da questão da informática, né? Então, eu acho que essa discussão existe na informática também. Quer dizer, precisa de uma faculdade de informática para poder programar, por exemplo, né? Então, assim, realmente, acho que existe a questão de pensar num cara mais completo. Ou seja, né, o cara é programador, beleza, ele pode aprender sozinho, né? Mas o que acontece é que o que ele vai agregar de coisas extras fazendo um curso, né, aí é que está a grande diferença. Ou seja, ele começa a entender mais as coisas, como é que as coisas funcionam por trás. Então, ele vai ter conceitos de game design que vão ajudar ele a programar de uma maneira que tenha um sentido melhor, entende? Então, assim, não é uma coisa tão dissociada, né, tão simples de resolver, do tipo, pega um livro e beleza, agora tu consegue programar, né? Mas tem muita gente que realmente é autodidata nesse sentido, assim. Vai lá, busca e consegue fazer alguma coisa. Sim, Fernando. Já que tu mencionou essa questão da programação, eu estava vendo esses tempos uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos sobre quem consegue programar, assim. E a ideia da pesquisa é que não é todo mundo, assim, é só... eles fizeram um teste com estudantes de ciência da computação, iniciantes, e aí a metade não tinha uma aptidão natural, assim, para programação, e o estudo mostrava que eles não conseguiam ter o pensamento abstrato necessário para programar. Tu acha que isso é real, assim, nem todo mundo consegue programar? Bom, assim, dá o meu depoimento, assim, realmente como professor de programação, tá? Eu trabalho a disciplina de introdução à programação, o cara entra no curso de jogos e ele, quero fazer jogos e agora, agora vamos aprender a programar. E aí o que acontece é que realmente tem esse descompasso, porque, na verdade, o grande problema não é que as pessoas não têm aptidão. O que acontece é que a pessoa não tem um desenvolvimento vamos dizer assim, desses atributos que são necessários aí para a programação, que, como tu falou, a questão, né, ter um pensamento abstrato, também ter um pensamento lógico desenvolvido, né? Então, ou seja, algumas pessoas chegam com isso naturalmente desenvolvidos já no curso, seja um curso de jogos ou, né, um curso de informática de maneira geral. Agora, o que acontece é que, da mesma maneira que matemática, por exemplo, tu vai acabar podendo aprender, né, se tu se esforçar. Eu acho que 20% talvez das pessoas, realmente sim, com certeza aquilo não é para a pessoa, né, mas não diria que realmente é 20% que tem essa capacidade, não, ao contrário, acho que é 20% que não tem essa capacidade e não consegue aprender. Eu acho que 10% nascem com isso, sabe? Já vêm prontos, né, para aprender a questão da programação. Os outros são um esforço. E aí, baixar a cabeça e vamos programar. Sim. Interessante. Eu queria me apresentar um pouco. Eu sou um programador autodidata, no caso. Eu nunca fiz curso de jogos. Na verdade, eu sou formado em História e tenho mestrado em História também na URGS. E eu aprendi a programar porque eu queria fazer jogos, assim. Eu fui aprendendo sozinho, procurando no Google, bem de qualquer jeito mesmo. E eu não programo bem, mas eu faço o que tem que ser feito. Assim, tu programa. Sai tudo bugado, tudo mal feito. Se alguém for olhar meu código, eu vou morrer de vergonha. Mas vai. O jogo fica pronto, né? De uma maneira ou outra tá lá. E muita gente joga. Apesar de não ter cursado jogos, nem programação, eu consigo fazer jogos razoavelmente bons, né? Modéstia à parte, bastante gente jogou esses jogos, então esse é mais ou menos o ponto de vista que eu defendo, assim. Eu acho que é possível a pessoa, por fora, por outros meios, procurando na internet, aprender a programar, E, claro, para fazer um jogo não basta só programar, né? Principal também é o game design, que é outra coisa que pode ser aprendida por conta, até porque é uma área muito nebulosa que ninguém sabe, assim, não existe uma grande teoria do game design, é um negócio meio novo que ainda está surgindo. Então, não sei se tem algo... É que eu acho que acho que tu tá correto também, tentando fazer uma analogia que é legal, é a questão da culinária. O cara, assim, beleza, ele pode ir lá comprar um livro e ele vai ter a receita ali, ele segue a receita e vai sair alguma coisa, entendeu? Agora, o que vai sair exatamente, aí é outro detalhe,
né? Porque talvez, assim, o feeling, né, do cozinheiro de saber que aquele fogo ali está um pouquinho mais alto que deveria estar e ele vai acabar queimando, tá? É a mesma coisa que acaba acontecendo, às vezes, na questão da programação. Então, de novo, tem o que é legal na questão da programação, que, embora ela seja uma ciência exata, ela não é nada exata, né? Na verdade, a gente tem 50 mil maneiras de fazer a programação de algo. Então, assim, o que vai definir se tu vai programar melhor ou pior é justamente essa experiência que tu tem, é o que tu está falando, né? Esse tempo acumulado que vai te dar esses insights. Aqui é melhor eu fazer desse jeito do que fazer do outro. Então, tu tem que economizar memória, talvez, porque tu vai estar desenvolvendo para um mobile. Então, tu tem menos memória à disposição, né? No PC tu tem mais. Mas eu quero talvez um computador mais antigo, eu tenho que pensar qual é a plataforma que eu vou... Então, tudo isso tem que ter um conhecimento para te ajudar nesse sentido, de decidir, tomar algumas decisões. Bom, aqui eu posso implementar desse jeito e aqui eu posso fazer de outro. Então. Sim. Eu lembro de uma palestra do Jonathan Blow, que era um desenvolvedor independente muito bom, muito conhecido e programador, né? Ele começou como programador, realmente programa até hoje, esse é o forte dele. Sim. E ele dizia que nem sempre a melhor maneira de programar, assim, a melhor no sentido de a mais correta é a mais adequada para desenvolvimento de jogos, porque às vezes aquela maneira mais correta de programar, ela acaba levando muito tempo para o programador fazer. Então, apesar de ser a mais certa, não é a mais eficiente para fazer jogos, porque para fazer jogos tem que fazer rápido, você tem que cortar, fazer atalho e fazer o que for necessário. Então, tem que fazer uma programação mais feia, às vezes, né? E não é só o mais feio. O que acontece, eu sou da área da computação. Então, quando eu pensei em fazer, né, enveredar pela área, não tinha jogos para fazer. O curso de jogos da Unicinos tem 10 anos, é o mais antigo. Então, quer dizer, quando eu me formei, não existia isso. Então, o que acontece? Bom, eu acabei seguindo pela área de computação gráfica, que era um pouco mais afim. E aí, eu aprendi qual é a diferença entre tu fazer jogos e trabalhar com uma determinada técnica, por exemplo, computação gráfica. Em computação gráfica, tu pensa no modelo científico, tu tem um desenvolvimento muito perfeito, é o que tu falou, mínimos cuidados, assim, tu precisa montar bem a teoria e fazer a coisa funcionar o mais perfeito possível. O que acontece em jogos? Jogos se apropriou de uma série de técnicas de computação gráfica, por exemplo, tá? E acabou fazendo com que, bom, beleza, gostei desse efeito aqui, como é que eu faço isso funcionar rápido? Então, né, num videogame onde eu tenho pouca memória, eu tenho que fazer... beleza. Então, ou seja, existe essa apropriação de outras áreas de conhecimento e não uma distorção, mas vamos dizer assim, eles se apropriaram e acabaram fazendo aquela técnica por conta própria, para que ela rode mais rápido, para que, então, de novo, ocupe menos memória, que seja possível de executar. Então, e é isso que acontece. Então, hoje a gente tem uma série eu brinco com meus alunos que, na verdade, a gente aprende um pouco de mágica, né? Então, tudo é fumaça e espelho que a gente usa para fazer as coisas acontecerem, que é bem nesse sentido que tu está falando. Então, na verdade, não é a programação mais correta cientificamente, mas é aquela que visualmente faz sentido. É aquela que faz a coisa acontecer. Fernando, numa faculdade de jogos, o estudante, eu não sei exatamente qual é o currículo da Unicinos, né? Mas não acha que só ficar focado no jogo mesmo não perde, assim, para outras áreas? Por exemplo, vir de outras áreas. Bom. Por exemplo, o Lucas, por exemplo, fala de histórias, aí, tipo, agrega, assim, não sei se... Aí é que tá, eu acho que é isso, assim, jogos é uma área totalmente multidisciplinar. Então, hoje o que acontece é que tu não tem como fazer um curso de jogos sem estar meio que andando por outros caminhos, né? Como tu mesmo disse, tu é do jornalismo, né? Então, mas tu tem essa coisa que os jogos sempre te atraíram. A mesma coisa acontece com quem é da área de jogos. Eles acabam indo, talvez, por outras áreas que são interessantes também. Isso acaba agregando no processo como um todo, assim, de desenvolvedor, né? Então são pessoas também que vieram de outras áreas? Sim, pois é. Então, assim, eu tenho um exemplo para te dar de um aluno que veio do curso de Ciência da Computação, ele é formado já, e ele veio fazer jogos. Aí tu pergunta, bom, beleza, o que um cara de Ciência da Computação vem fazer jogos? E aí a resposta dele foi, bom, eu quero entender não só a questão da técnica, mas entender o que está por trás disso.
Quer dizer, qual é o pensamento que eu tenho que desenvolver, entende? Então, acho que isso é um dos indicadores. A gente trabalha com 3 pilares diferentes. Tem a questão do desenvolvimento, que realmente é o mais forte na Unicinos, né? A gente nasceu de cursos de computação, então por isso a gente tem isso. A outra questão é a questão do design. E, por último, a gente tem a parte também da gestão, né? Que também é importante, quer dizer, a produção de jogos, entender o processo de produção. Então, quer dizer, tu tem que agregar essas coisas para que o jogo aconteça. Só com programação tu não faz ele. Mas também só com design tu não faz. Só com gestão tu não faz. Mas tem que integrar elas para que realmente a coisa aconteça. Sim. A gente falou dessa questão multidisciplinar, assim, eu lembro do maior exemplo para mim é o Will Wright, que fez The Sims, fez SimCity, que eu não sei, na verdade eu não sei qual é a formação dele, mas eu sei que para fazer esses jogos ele estudava um assunto, assim, então antes de fazer o The Sims ele foi estudar psicologia por um tempo, ficou estudando, e depois ele veio e colocou esse estudo em um jogo, então ele não foi estudar jogos e fez o The Sims, ele foi estudar psicologia e fez o The Sims. Aí, quando ele fez o SimCity, ainda antes disso, ele estudou urbanismo e aí foi fazer o SimCity. No caso do Spore, foi biologia evolutiva e aí ele fez o Spore, que foi um desastre, mas era para ser muito bom. Mas tem isso, assim, então o designer de jogos, ele pode se aproveitar muito desses outros conhecimentos, assim, para construir um jogo, não? Então, ficar só em saber fazer jogos... Bom, mas daí tu vai fazer jogos sobre o quê? Sim, tem isso, de novo, isso acaba acontecendo também nas outras áreas. Por exemplo, hoje tu não tem mais a computação pura, por exemplo, não existe mais. Então, ela é aplicada a algum problema, normalmente. Então, por exemplo, simulação de multidões. Para trabalhar com simulação de multidões, não adianta tu fazer um modelo bonitinho na tua cabeça, como programador, achando que aquilo está ótimo. Não, ele tem que simular a realidade. Então, assim, a ideia é justamente buscar esses elementos dentro da psicologia, dentro da sociologia, para trazer isso, pensar, então, nesse modelo científico que consegue reproduzir fielmente ou muito fielmente, né, esse problema que tu está tentando tratar e aí, sim, fazer, então, o desenvolvimento. Então, é a mesma coisa com jogos. Essa busca dentro da faculdade também é... Sim, é incentivar. A gente hoje tem grupos de pesquisa multidisciplinar, tanto na área de educação, na área de computação aplicada, com geologia, por exemplo, a gente consegue fazer coisas legais. Legal, legal. A faculdade, ela também não é só para fazer jogos, necessariamente, né? Tu pode fazer aplicativos, celular, tem essa coisa mais ampla também. Tu acha que tem muita gente que entra pensando nisso também? Sim, é isso que está dizendo. Na verdade, a gama, né, de possibilidades depois para tu seguir é muito ampla. Então, a gente tem alunos que trabalham, por exemplo, em agência de publicidade. Nós temos alunos que construíram a sua própria empresa e acabaram trabalhando ou na área educacional, que é a Learn for Fun, por exemplo, né, que é um exemplo de um ex-aluno que acabou fazendo sua empresa. Tem a Cupcake, que é focada, que é focada em jogos sociais, né? Então, assim, quer dizer, cada um tem o seu nicho aí de atuação. E realmente, tem gente que acaba indo para a parte de desenvolvimento de aplicativos, porque também é muito ligado, isso é muito próximo, né? Então, realmente é uma coisa meio cinza, assim, tu não sabe exatamente aquela área, ela é correlata, mas, né, tu pode trabalhar em áreas, né, tem alunos nossos que são excelentes desenvolvedores de software hoje, por exemplo, e tranquilo, beleza. Acho que essa é a opção, então a gente dá essa liberdade, essa gama, e o cara vai escolher, pronto. Sim. Eu trouxe aqui um depoimento de um ex-aluno de um curso de jogos, né, jogos digitais. E ele explica por que ele desistiu do curso, por que ele acha que o curso não ajudou ele no que ele queria. Então eu vou ler aqui, eu vou comentar o que ele trouxe pra gente. Então, sobre a desistência do curso. Minha desistência do curso, apesar de não muito tardia, deu-se por um princípio que acredito ser irreparável. O curso nasce de necessidade nenhuma. Com a facilidade de desenvolver um jogo e a desmistificação da programação, o curso de jogos, pelo que percebi, lutava para providenciar algo que os outros cursos não tão específicos nem providenciavam: interação com a indústria. O problema reside na dificuldade que isso tem em se mostrar necessário, pois a indústria é extremamente aberta e a integração com ela não se faz complicada. Um bom exemplo disso é que todas as amizades que fiz com pessoas que já trabalham na indústria foram feitas fora do curso de jogos e por intermédios não relacionados. Então, esse primeiro ponto seria que o curso de jogos ele se esforça para oferecer uma integração com a indústria,
mas essa integração não é necessária, porque a indústria é bastante aberta, e eu concordo, sim, que a indústria é aberta, porque é uma indústria relativamente nova, assim, se tu chegar para falar com alguém é super tranquilo, manda um e-mail, o pessoal sempre responde, assim, então, o que tu diria sobre isso? Assim, a gente tem procurado sempre participar muito de eventos, né? Então, assim, o SB Games, por exemplo, hoje nacionalmente é o maior evento de jogos aqui do Brasil e da América Latina também, na verdade. Tá? Se tu parar para analisar, né? Bom, beleza, as empresas vão nesses eventos, eles participam e realmente é tranquilo de chegar e poder conversar e ter essa possibilidade de daqui a pouco estar trabalhando na empresa. Bom, o que acontece? Tu tem que ter algo para mostrar. Não adianta chegar lá e dizer assim, eu gosto muito de jogos, eu acho que jogos são fantásticos, eu curto desenvolver jogos. Aí o cara vai te perguntar, beleza, o que tu tem para mostrar? E aí tu vai dizer assim, nada. Exatamente. Então, se tu não tem um portfólio consolidado, não adianta nada tu ter acesso a um mercado que é receptivo, né, de novo, sem ter nada. Então, o que acontece hoje tem 2 alunos que são egressos do curso de jogos e trabalham numa empresa na Alemanha. Um deles, que é o Felipe Silvestrin, quando ele estava terminando o curso de jogos, ele entrou na Ubisoft. E era assim, todo mundo desesperado. Como que tu conseguiu? Eu fui lá e me candidatei e consegui. Sim. E agora ele está trabalhando na Big Point na Alemanha. Então, assim, beleza, qual é o diferencial dele para um outro cara qualquer? Bom, ele tinha algo para mostrar. Ele era bom e ele tinha... o pessoal que faz jogos Game Jam, de repente, também é um portfólio. Sim, certamente. E é isso que a gente incentiva muito. A gente quer que os alunos participem. Por exemplo, no SB Games do ano passado tem um festival de jogos. Né? Tem o Big, tem o festival de jogos do SB Games, tem as Game Jams. Então, assim, isso é importante de participar. No ano passado, 2 alunos do curso foram premiados no festival do SB Games. Um ganhou como melhor jogo mobile, né? E o outro melhor trilha sonora para jogo mobile. Então, assim, e o outro aluno, melhor jogo desenvolvido por aluno para Windows Phone. Então, assim, esse é o ponto, é isso que a gente quer. É isso que a gente incentiva bastante. Só que, normalmente, tem a resistência do aluno de dizer assim, não, mas meu jogo não está legal. Não vou mostrar porque ele não está bacana ainda o suficiente. Só que a gente está tentando quebrar isso. Cada vez mais, a gente faz com que o aluno mostre as coisas que ele desenvolveu no curso ou em casa. Sim. Seguindo aqui com o depoimento, então, ele diz o seguinte: um argumento que pode ser dado a favor do curso é que ele providencia conhecimento formal, ou aprender a programar jogos, ou aprender a fazer arte para jogos. Acredito que seja seu calcanhar de Aquiles. Essa necessidade que o curso se responsabiliza em suprir é facilmente adquirida em cursos mais completos, que não só posicionam melhor os formandos em um mercado de trabalho, mas os tornam programadores ou artistas mais completos, pois não tomam nenhum atalho para áreas mais específicas, ou jogos nesse caso. Então, os 2 argumentos que eu vejo aqui é que o curso ensina de tudo um pouco e aí falta especialização. E outra questão é que o curso foca nos jogos e restringe o trabalho em outras áreas, né? Seria isso. O que tu acha? Bom, de novo, vamos lá. Assim, tu é formado em História? Sim. Tá, beleza. Para aprender História, tu precisa fazer uma faculdade? Não. Não, né? Tu pode pegar um livro. Sim. Por que tu fez um curso de História? É uma boa questão. Eu acho que esse é o ponto, entende? Então, assim, na verdade, o que acontece é que eu não acho que o conhecimento num curso universitário seja compartimentalizado. Na verdade, ele tem que ser integralizado ao longo do curso. Então, os cursos de jogos digitais, eles são cursos de graduação tecnológica. Qual é a grande diferença? O teu foco é pegar e, ao invés de simplesmente ter um conhecimento que nem do bacharelado, tu tenta fazer o quê? Mostrar, dar esse conhecimento para o aluno e fazer aplicação prática através de uma ferramenta, por exemplo. Então, o que acontece é que o cara não vai sair da disciplina, da atividade que ele está fazendo, sem ter algo prático executado. Então, ele não vai sair só com um monte de conhecimento na cabeça. Ele vai ter algo desenvolvido. Na disciplina de física para jogos digitais, o cara vai lá e vai aprender como faz um Angry Birds, entendeu? Então, assim, beleza, ele pode pegar e estudar em casa? Pode. Mas, na verdade, aí é como tu aprende qualquer coisa. Sim. Então, tudo tu pode aprender em casa, então. Sabe? O que se aproveita é esse conhecimento que os professores têm, já de anos, né, de trabalhando em cima daquela área, e que se passa mais mastigado para o aluno.
E aí, além disso, a gente consegue, e se tenta, né, nem sempre se consegue, talvez, mas a gente tenta, ao máximo possível, fazer esse link. Bom, aqui, ó, computação gráfica se liga com física aqui, e isso foi aplicado no jogo dessa maneira. Entende? Então, a gente tenta trazer essa vivência, né, de novo, do conhecimento, junto a essa aplicação prática. Né? Então, o cara não vai fazer uma disciplina teórica, ele vai fazer algo que tente motivar ele. Então, de novo, ele pode ir lá e pegar e ler um livro e ser um excelente programador. Ótimo. Sim. O do curso da Unicinos é mais antigo, já tem 10 anos, isso. Né? E o que tu reparou durante todo esse tempo, assim, na busca pelo curso? Eles abandonavam? Como é que está esse retorno no início? É sempre o que a gente brinca, assim, quando tem a orientação de matrícula, no primeiro dia eu digo assim, bom, tem alguns mitos agora que a gente vai dar uma olhadinha aqui. Primeiro, eu tô entrando no curso, vou jogar mais. Não, tu não vai jogar mais, tu vai jogar muito menos, tá? Eu estou entrando no curso aqui, eu vou fazer joguinho. Não, tu não vai fazer joguinho. A ideia é tu aprender a desenvolver grandes jogos, né? Então, assim, tu começa com um joguinho no primeiro semestre, mas a ideia é que quando tu saia do curso, tu tenha algo, né, com mais consistência para mostrar. Sim. Então, a ideia é realmente formar as pessoas no sentido de eles terem conhecimento técnico para desenvolver um grande jogo, né? Um bom jogo, melhor dizendo. E a questão aí disse assim, beleza, então eu vou ter que, simplesmente, sendo um bom jogador, eu sou um bom programador? Não, tu vai ter que aprender a programar, tu vai ter que aprender matemática, tu vai ter que aprender física, tá? É só isso? Não, tu vai ter várias outras coisas, mas isso é parte do processo de aprendizado. Então, tu vai ter que ter esse conhecimento para, de novo, andar mais firmemente em direção aonde tu quer chegar. Agora, beleza, pode tomar esse atalho, eu vou fazer um cursinho que me ensina a fazer a modelagem, beleza? Eu não acho que é complementar, isso é uma atividade complementar. E aí o que acontece? A gente acaba realmente, tem uma desistência de alguns alunos, porque o cara chega e diz, não é isso que eu quero. E aí a gente brinca, às vezes o cara descobre que ele quer ser um cara que quer falar sobre jogos e não quer programar. Ou ele quer jogar, bom, aí é outra coisa, né? Então tem essa confusão. Assim, tem essa confusão. De novo, ele é um curso novo, né? Sim. Também 10 anos, é pouco tempo de mercado para entender exatamente. É uma procura maior também. Cada vez mais. É assim, a cada vestibular é sempre o melhor vestibular que a gente tem. É uma coisa impressionante isso. E agora a gente tem Porto Alegre e São Leopoldo. Então, né? Porto Alegre também agora. Então aqui está crescendo de uma forma impressionante. Assim. Sim. Eu vou seguir aqui com a argumentação. O aluno desistente diz o seguinte: outro problema com esse tipo de argumentação é que logo no primeiro semestre, o próprio curso já prova a desnecessidade de conhecimento formal para desenvolvimento de jogos e ensina o Game Maker, é algo que a gente estava comentando aqui antes. Como dito antes, a facilidade de desenvolvimento de um jogo atingiu níveis tão altos que 3 anos de aula parece maçante para quem tem interesse em apenas desenvolver um jogo. Leia-se boa parte do curso. Por muito tempo, jogos foram desenvolvidos por pessoas mais bem instruídas e de cursos menos específicos, como engenharia da computação, por exemplo, e a inexistência de um curso de jogos nunca foi obstáculo para ninguém. E ao mesmo passo, temos casos de sucessos na indústria de gente que desenvolveu jogos com essa mesma ferramenta ensinada no primeiro semestre, o Game Maker, que não tem relação nenhuma com o meio da computação e seus derivados. E aí ele dá alguns exemplos, o Risk of Rain, Spelunky, Hotline Miami, etc. Então, fazer jogos tá mais fácil hoje, né? Sim, certamente. Não precisa de um curso inteiro para conseguir fazer jogos. De novo, tu precisa fazer música para ser um músico, entende? Essa é a discussão. Na verdade, o que você está falando aqui é um pouco mais do que isso, né? Desenvolver jogo qualquer... A gente dá oficina, por exemplo, para crianças, né, para desenvolvimento de jogos. E aí, beleza. Aí o cara vai lá e usa o Game Maker, por exemplo, e em 1 hora ele tem um protótipo de um jogo. Perfeito? Eu não vejo problema, eu não vejo incompatibilidade nisso e ter um curso, né, com uma formação mais sólida. De novo, se tu vai conversar com qualquer outra pessoa, né, se o cara tem experiência, ele tem aquela vocação, aquela inclinação para a área e realmente se dedica, ele busca, ele lê e ele começa, ele está adquirindo conhecimento. Esse conhecimento talvez não esteja vindo através de meio formal, mas não é todo mundo que faz isso. Essa é a grande questão. Então, às vezes tem alguns alunos que precisam justamente dessa interferência, essa interface que o professor faz entre o conhecimento e ele, né, para poder chegar lá. Porque não são todos. Se tu parar para perguntar, às vezes o cara terminou o curso e diz assim, quantos livros tu abriu?
Beleza. É só no livro que está o conhecimento? Não. Sim. Mas assim, aonde que tu buscou? Sim. Entende? Talvez nesse lado mais acadêmico, tipo pesquisa, também seja interessante, né? Sim, Usar certamente. Jogos, tipo, pra pensar realmente no jogo e tal. Hoje está acontecendo um fenômeno interessante, que é alguns cursos, até da Unicinos, que eu tenho mais, né, contato, então, que eles estão desenvolvendo jogos ou como projetos de pesquisa, ou como atividade de alguma disciplina específica, né? E aí tu pensa assim, tá, beleza, mas, pô, os caras, por exemplo, comunicação digital. Comunicação digital, eles trabalham também com essa questão do desenvolvimento, né, aplicativo e tal. E lançaram algo gamificado, um jogo. Bom, beleza, conseguiram. Mas aí também tu tem que pensar um pouco na questão da complexidade, né? O quão profundo é esse jogo. Talvez algo rápido seja fácil mesmo de prototipar usando Game Maker. Agora, tenta fazer algo que seja mais, de novo, que tenha uma física mais apurada, que tenha... Isso, às vezes, faz a diferença no jogo, ou não. Depende de qual é o propósito, né? Um jogo casual é muito mais tranquilo de desenvolver. Agora, um jogo mais, de novo, que requer um certo refino, tu vai ter que, né, trabalhar um pouco mais nele. E talvez esse conhecimento é que te faça falta depois. É mais nesse sentido, né? Sim. Tem mais alguma coisa? Bom, tem um último ponto aqui, mas o ponto diz basicamente que é algo que a gente já comentou, assim, que alguns alunos entram no curso com aquela ideia, eu gosto de jogos, gosto de jogar jogos, e aí eu vou fazer faculdade de jogos. Bom, mas de repente tu gosta de jogar, mas tu não gosta de fazer exatamente. jogos. Então, às vezes... Mas aí realmente não é culpa do curso, né? Não, exato. Mas é tranquilo, acho que assim, a gente já ouviu, né, alguns alunos assim, eu aprendi tudo que eu precisava aprender aqui. Bom, beleza, tranquilo, entende? De novo, o que tu está buscando? E a mesma coisa pode acontecer com um curso de administração de empresa, né? Eu aprendi tudo que eu precisava para administrar uma empresa já. Será que isso é uma verdade? Né? Então, assim, eu acho que essa vivência faz, às vezes, também com que as pessoas façam um network legal, que essa coisa de participar de uma Game Jam, por exemplo, vai te dar, vai conhecer as pessoas. Daqui a pouco, no próprio curso mesmo, já saíram algumas empresas que foram criadas a partir de alunos que se conheceram no curso, entende? Sim. Então, ele é um ponto de encontro também. Quer dizer, tem a questão do conhecimento, tem a questão de conhecer a área e fazer as coisas acontecerem. Claro. Sobre o diploma, assim, ele não é necessário, assim, para profissionalização? Tipo, empresas não pedem pessoas diplomadas em jogos digitais? Como é que acontece isso? O que acontece em geral, a gente teve um cara da Ubisoft no ano passado, foi um dos keynotes no SB Games, e ele estava dizendo assim, beleza, se o cara chegar e bater na porta, dizer assim, eu tenho esse portfólio aqui, tá? E isso aqui me basta para entrar, aí o cara, bom... Beleza, pode não ter uma formação formal, mas ser um excelente desenvolvedor, que talvez falte algumas coisas, mas beleza, isso aqui tá bom, esse material é legal, a gente pode te aproveitar. Sim. Da mesma maneira, é o seguinte, o que adianta o cara ter, eu tenho toda uma graduação, tenho um MBA, mas eu nunca produzi nada. Então, na verdade, assim, o diploma ele te ajuda no sentido de que ele é uma colocação, vamos dizer assim, formal e legal, dizendo, o cara passou por todos esses estágios, ele tem esse conhecimento. Mas, de novo, tu vai precisar mostrar o que tu veio. Quão bom desenvolvedor tu é. Quão bom programador de jogos tu é. Entende? Essa é a questão. Então, só o diploma não basta, realmente. O diploma ajuda muito, mas não basta. Então, tem várias empresas que são isso. Que, uma formação é legal, né? Então, pode ser em ciência da computação, pode ser em engenharia, pode ser... história, né? Daqui a pouco, cara. E aí, só que em compensação, o que tu tem para me mostrar? Se não tiver nada, tu não vai conseguir emprego. Essa é a questão. Isso aí. A gente conversou bastante já. Acho que a gente pode ver um pouco mais de música, né? E na volta a gente... Encerra. Fala um pouco sobre os jogos que tá jogando e encerramos daí. A gente volta com o Fernando, obviamente, né? Fala um pouco mais aí também. Então vamos ouvir mais trilhas do Trópico. Escuta aí, então. Ololé, hola, 24 de junio, es hora de cantar. Ololé, hola, la noche
está verde hoy está maduro al otro día. Aunque nunca le dé el sol, aunque tú no veas distinto, el proceso sigue y cada día se pone más tinto. Por eso el vecino mío, su mujer lo abandonó. Ella dice que él es raro y que su guiño no se maduró. Por eso el vecino mío, su mujer lo abandonó. Ella dice que él es raro y que su guiño no se maduró. Coincidencia, yo no creo en brujería. Un guiño que está verde hoy está maduro al otro día. Aunque nunca le dé el sol, aunque tú lo veas distinto, el proceso sigue y cada día se pone más tinto. Por eso el vecino mío, su mujer lo abandonó. Ella dice que él es raro y que su guiño no se maduró. Por eso el vecino mío, su mujer lo abandonó. Ella dice que él es raro y que su guiño no se maduró. Yo no sé lo que le pasa a él, por aquí te lo aseguro. Que él se le queda verde, pero el mío se pone maduro. Yo no sé lo que le pasa a él, por aquí te lo aseguro. Que él se le queda verde, pero el mío se pone maduro. Por eso el vecino mío, su mujer lo abandonó. Ella dice que él es raro y que su guiño no se maduró. Por eso el vecino mío, su mujer lo abandonó. Ella dice que él es raro y que su guiño no se maduró. Yo no sé lo que le pasa a él, por aquí te lo aseguro. Que él se le queda verde, pero el mío se pone maduro. Yo no sé lo que le pasa a él, por aquí te lo aseguro. Que él se le queda verde, pero el mío se pone maduro. Las muchachas de mi barrio se pasan de arriba abajo, mirando por la ventana a ver si el guineo ya se ha madurado. Las muchachas de mi barrio se pasan de arriba abajo, mirando por la ventana a ver si el guineo ya se ha madurado. Yo no sé lo que le pasa a él, por aquí te lo aseguro. Que él se le queda verde, pero el mío se pone maduro. Yo no sé lo que le pasa a él, por aquí te lo aseguro. Que él se le queda verde, pero el mío se pone maduro. Yo no sé lo que le pasa a él, por aquí te lo aseguro. Que él se le queda verde, pero el mío se pone maduro. Yo no sé lo que le pasa a él, por aquí te lo aseguro. Que él se le queda verde, pero el mío se pone maduro. Yo no sé lo que le pasa, por eso te lo aseguro. Si a él se le queda verde, mamita, mira, yo te lo juro. Yo no sé lo que le pasa, por eso te lo aseguro. Si a él se le queda verde, mamita, mira, te lo aseguro. Yo no sé lo que le pasa a él, por aquí te lo aseguro. Que él se le queda verde, pero el mío se pone maduro. Yo no sé lo que le pasa a él, por aquí te lo aseguro. Que él se le queda verde, pero el mío se pone maduro. Si a él se le queda verde, el mío se pone maduro. Por eso es que la muchacha siempre lo busca, yo te lo juro. Si a él se le queda verde, el mío se pone maduro. Por eso es que la muchacha siempre lo busca, yo te lo juro. Yo no sé lo que le pasa a él, por aquí te lo aseguro. Que él se le queda verde, pero el mío se pone maduro. Yo no sé lo que le pasa a él, por aquí te lo aseguro. Que él se le queda verde, pero el mío se pone maduro. Acabamos de ouvir a trilha do Trópico, desse jogo da semana, né? Jogo não, trilha da semana. Aí a gente vai voltar rapidamente pro debate aqui para finalizar, né? Eu só gostaria de encerrar dizendo assim, o que eu acho na prática, que alguém que quer trabalhar na indústria de jogos deveria, assim, alguém que terminou a escola e tal, que tá pensando em fazer uma faculdade. Daí pra mim depende de onde a pessoa quer trabalhar. Se quer trabalhar na indústria, numa empresa de jogos mesmo, aqui no Brasil ou lá fora, eu acho que o ideal é um curso de ciência da computação, porque essas empresas precisam de programadores, e com o curso de ciência da computação você tem bem completo essa parte, e além disso, se não der certo, você pode entrar em outras áreas. Então isso é bem útil. Se a pessoa quer trabalhar com arte para jogos, aí é um pouco diferente, assim.
E eu não recomendo faculdade de artes, porque a faculdade de artes, a faculdade de belas artes, como ela se configura atualmente, ela ensina mais arte contemporânea e não vai te ajudar no caso de arte para jogos, arte comercial. Então, talvez uma faculdade de design seja mais adequada, mas mesmo assim, eu acho que o importante mesmo é a construção de um portfólio, estudar por conta, fazer algum curso de artes e aprender com a internet, com tutoriais e desenhando e pintando muito, assim, para quem quer entrar na parte da arte. Eu não vejo alguém que eu recomendaria a faculdade de jogos, porque talvez se a pessoa quiser ser game designer, alguma coisa assim, mas é uma posição que é bem desvalorizada, principalmente no Brasil. Nos estúdios americanos tem mais a valorização dessa posição, mas mesmo assim, as posições principais eu acredito que sejam de programadores e artistas, aquelas que pelo menos a pessoa tem mais possibilidade de entrar na indústria. Eu acho que seria por aí, né? É mais ou menos como eu vejo, assim. O curso de ciências da computação seria o mais adequado, mais útil, e se a pessoa quer ser game designer ou quer trabalhar fora da indústria, assim, fazer jogos independentemente, aí minha sugestão é vai estudar o que tu gosta, assim, e faz jogos sobre o que for. Não precisa de uma faculdade de jogos para fazer jogos, e aí tu vai estudar o que tu gosta e aprende sozinho a fazer jogos e faz sobre o que tu quiser. Então, essas seriam as minhas recomendações práticas, assim, para quem tá pensando em fazer uma faculdade, não sabe se faz faculdade de jogos, esse é o meu ponto de vista, pelo menos. Não sei qual é o ponto de vista do Fernando. Não, agora é o Fernando aí. Conclui também. Bom, então, só terminando, só fazer então esse contraponto, nós temos um aluno que veio, né, formado em ciência da computação, e ele disse que ciência da computação para ele não servia para fazer jogos. Então, ele veio justamente aprender o que faltava para ele. Ou seja, essa é uma questão que é uma volta, né, desde que a gente começou a discussão, é exatamente isso, né? O que tu precisa para poder desenvolver jogos. Bom, tem gente que vai precisar de uma formação formal, sim, tem gente que não vai precisar. Então, isso é uma questão de caso a caso, mas teoricamente, né, embora a profissão não seja regulamentada, a gente tem hoje um curso muito bem estruturado para tentar fazer a ligação dos conhecimentos. E é isso que vai fazer a diferença. Então, quer dizer, só ser um bom programador não basta. Né? Isso a gente viu com esse aluno que está vindo, e tem alunos que vieram de engenharia da computação, que vieram de outros cursos e que simplesmente hoje estão fazendo jogos. É assim que funciona. Da mesma maneira que tem alunos que saíram de jogos e foram para outras áreas. Mas é assim. Esse trânsito é saudável e funciona dessa maneira. Isso aí. Então, a gente vai fechar o programa, né? Não vai dar... Chegando meio-dia já. Queria falar rapidamente. Eu só queria comentar a minha experiência jogando Democracy 3. É um jogo muito bom sobre política, né? Já que a gente está perto das eleições. No jogo tu pode ser o presidente de um país, e aí tem os países lá, Estados Unidos, Alemanha e tal, e tem a possibilidade de modificações pro jogo. Então um fã colocou o Brasil também, daí eu fui presidente do Brasil por algumas horas, e aí eu legalizei o aborto, legalizei as drogas e tal, e aí eu fui assassinado por alas conservadoras da sociedade. Então, assim, meu governo durou alguns meses até eu ser assassinado pelos religiosos. Como é que foi o assassinato? Não, ele só dá uma mensagem que foi assassinado e tal. Foi triste, mas é isso aí. E tá em promoção no Steam? Tá em promoção, 66% de desconto o jogo. Eu só pedi pro Fernando fazer um encerramento também e falar um pouco da Atomic Rocket, né? Que é o projeto que a Unicinos tá tendo. Então. Bom, então o Atomic é um estúdio então, de desenvolvimento de jogos, né? Ele foi criado como um projeto experimental já faz... fechou um ano já agora, e a gente entrou numa etapa, então, de funcionamento real, vamos dizer assim, onde a gente já está fazendo contato com, por exemplo, tem prefeituras que a gente já está em contato, com empresas, assim, bons players aí já do mercado que estão nos procurando para justamente fazer o desenvolvimento de jogos. Então, a ideia é que o aluno tenha a vivência prática, né, do desenvolvimento, então, de novo, não ficar só teórico, né, mas que ele possa efetivamente vivenciar o dia a dia, entender como funciona, entender a questão dos prazos, entender o que ele precisa fazer no projeto. Tá? Então, nós temos 2 sedes, uma em São Leopoldo e uma aqui em Porto Alegre, e a gente tenta tocar projetos em paralelo,
fazendo, né, tendo como cliente, às vezes, a Unicinos e, às vezes, né, entidades que são de fora da Unicinos também. Né? Mas isso é justamente fazer com que o aluno tenha um portfólio, porque ele tenha essa vivência e entenda, né, aonde que ele quer também se posicionar no mercado. Acho que isso é importante. Sim. Tá certo. Te agradeço a presença, então, Fernando. Tá, obrigado. Eu que agradeço, foi excelente. E obrigado à companhia de vocês que estão ouvindo aí também. A gente volta semana que vem. E até lá, então. Tchau, tchau. Tá, tchau. Você ouviu Game RS. Cornucópia de prazeres. Mínima.fm